Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, episódio número 52, que marca assim um ano desde o início deste projeto. Ao longo deste mesmo ano passámos por momentos políticos intensos, tanto em Portugal como no resto do mundo. Em Portugal começámos com as eleições na Madeira e voltámos a falar delas mais do que uma vez, dada a instabilidade contínua e os contínuos desdobramentos políticos na região, que agora parecem bem encaminhados. Tivemos várias comissões de inquérito que ocuparam grande parte da agenda, sucessivas, demoradas e nem sempre com resultados concretos, mas muito reveladoras das fragilidades institucionais do nosso país. O Orçamento de Estado foi outro tema central que, depois de tamanho impasse, se tornou insignificante devido a mais um grande ponto de ruptura, novas eleições legislativas, convocadas após toda a confusão que analisámos em torno da empresa familiar do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, Spinum Viva. No que toca ao plano internacional, acompanhámos as várias eleições da União Europeia, incluindo as próprias europeias, onde analisámos o crescimento dos partidos de extrema-direita, que voltou a ser uma preocupação real. A guerra na Ucrânia continua também a ser uma ferida aberta. Discutimos temas com implicações globais, como a crise democrática na Venezuela, não apenas com superficialidade, mas sim com um olhar estrutural e histórico. Ainda tivemos o regresso de Donald Trump à linha de frente depois das eleições norte-americanas e começámos a traçar as primeiras linhas de análise sobre as presidenciais portuguesas de 2026. Para além desta análise, trouxemos vozes diferentes, desde um influencer português, Sr. Mirtilo, ao presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, e até uma entrevista no Brasil com a diretora de Governança Global e Relações Internacionais, Liz Rodrigues. Ao longo do ano fomos do local ao global, sempre com o mesmo critério: falar da política que interessa. Obrigado a todos, seguimos então para mais um episódio. Venham comigo. Esta semana, Portugal foi palco de um apagão que afetou não apenas as infraestruturas elétricas, mas também a confiança do público nas respostas do governo. E claro, uma situação como esta não passou despercebida pela classe política. Na sequência deste mesmo apagão, os grupos parlamentares reuniram-se com o governo para tentar entender as causas da falha e, sobretudo, como podem prevenir que algo semelhante aconteça no futuro. A crise revelou divergências ideológicas, obviamente, críticas ao governo e propostas de ação bastante distintas, algo que vamos agora analisar. Em primeiro lugar, a falha elétrica continua a ser um mistério. O que sabemos é que, após o apagão, o governo, representado por ministros-chave, como o da Presidência, o da Ambiente e Infraestruturas, reuniu-se com o Presidente da República para tentar discutir possíveis consequências. A principal crítica dos partidos da oposição foi mesmo a falta de comunicação clara e regular por parte do Executivo durante esta mesma crise, algo que, de acordo com os partidos, agravou a sensação de incerteza e de preocupação entre os cidadãos. Como resposta à crise, o Governo avançou com uma proposta de comissão técnica independente para conseguir avaliar a gestão deste mesmo apagão e a resiliência do sistema elétrico e das infraestruturas em geral. No entanto, a oposição não está totalmente convencida. O LIVRE, por exemplo, contestou esta mesma proposta, dizendo que a Comissão só começaria a trabalhar dentro de 2 meses, ou seja, já depois das novas eleições legislativas. Em termos de comunicação, a crítica foi unânime. A maioria dos partidos, incluindo o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal, apontam falta de clareza nas declarações do governo, especialmente com rumores sobre um possível ciberataque que não estão ainda confirmados. O Partido Socialista, de Pedro Nuno Santos, chegou a criticar o governo por falhar na comunicação centralizada e por não conseguir transmitir informações mais claras à população, o que obviamente contribui para o aumento da desinformação e da apreensão. O apagão também gerou um debate sobre a soberania energética. O Chega aproveitou esta mesma situação para criticar a dependência de Portugal de Espanha, sugerindo que o nosso país deveria voltar a investir em fontes termoelétricas. Esta proposta foi prontamente rejeitada pela esquerda, que, como o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, argumentaram que esta falha não se deveu à falta de capacidade de produção energética.
Vindo da esquerda, a crítica ainda surge com a segmentação do setor energético e defendeu o controle total público das infraestruturas elétricas como uma questão de segurança nacional. Em jeito de conclusão, o apagão, mais do que um simples problema técnico, expôs falhas no funcionamento do sistema de emergência e na gestão de crises por parte deste governo. As discussões sobre soberania energética, comunicação e resiliência do sistema elétrico devem ser acompanhadas de perto, pois este tipo de questão tem implicação prática e profunda para a estabilidade do nosso país. O debate entre Luís Montenegro, da Aliança Democrática, e Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, foi obviamente um dos momentos mais aguardados desta campanha eleitoral para as legislativas de dia 18 de maio. Num frente a frente que, obviamente, prometia esclarecer posições e visões para o futuro do país, os dois principais candidatos ao cargo de primeiro-ministro optaram, no entanto, por uma estratégia centrada mais no ataque mútuo do que na apresentação clara de propostas concretas. O primeiro tema abordado foi o apagão, que falámos aqui antes, que recentemente afetou o país. Montenegro defendeu a atuação do governo, recusando a ideia de falhas estruturais na resposta. Já Pedro Nuno Santos criticou a ausência de coordenação nacional, afirmando que o sistema de segurança interna deveria ter sido mesmo ativado para conseguir garantir uma resposta articulada. Pedro Nuno apontou ainda uma falha na comunicação do governo e acusou o executivo de ter deixado os autarcas entregues a si próprios. No campo da economia, o tom subiu. Pedro Nuno considerou o programa económico da Aliança Democrática imprudente e até mesmo vergonhoso, acusando Luís Montenegro de apresentar à Comissão Europeia projeções de crescimento diferentes das usadas em campanha, ou seja, uma discrepância superior a um ponto percentual. Criticou ainda a proposta de descida generalizada de IVA e do IRC, afirmando que estas medidas beneficiam indiscriminadamente todos os setores e não resolvem os problemas estruturais do país. Montenegro respondeu defendendo o seu programa como um motor de geração de riqueza, explicando que a diferença nos números se deve às políticas públicas transformadoras que planeia implementar. Reforçou também o compromisso com o investimento em ciência, tecnologia e inteligência artificial e acusou o PS de não querer apoiar todos os setores da economia. Na saúde, Montenegro compromete-se a valorizar o estatuto remuneratório e a progressão das carreiras dos profissionais de saúde, defendendo também as parcerias público-privadas como parte da solução para conseguir melhorar o SNS. Pedro Nuno Santos, por sua vez, foi duro e disse que esta é a área onde a AD mais falhou e falha, recordando promessas feitas por Montenegro há um ano e que, segundo o mesmo, não foram de todo cumpridas. Propôs maior estabilidade para profissionais de saúde e medidas que conciliem a vida profissional com a familiar. Sobre estas parcerias, disse não ter nenhum dogma contra, mas defendeu uma maior autonomia hospitalar como prioridade. Já relativamente ao motivo que levou à convocação de novas eleições, Pedro Nuno Santos voltou a associar Montenegro à empresa Spinum Viva, sugerindo também que houve um favorecimento óbvio na relação desta com o Estado. Luís Montenegro rejeitou qualquer tipo de acumulação de funções desde que é presidente do Partido Social Democrata e acusou o PNS de não ter moral para criticar neste ponto. As pensões foram outro tema quente. Pedro Nuno Santos começou com um ataque direto, afirmando que a AD não respeita os pensionistas, acusando mesmo Montenegro de interferência no sistema público de pensões por parte de entidades privadas. Já o líder da AD reagiu assegurando que o seu programa oferece tranquilidade e valorização para os reformados. Sobre a habitação, Montenegro ataca diretamente o passado de Pedro Nuno Santos enquanto responsável por esta mesma pasta e prometeu a construção de cerca de 60 mil novas casas, aumentando assim a oferta pública e o estímulo à procura através da redução de impostos. Também defendeu o incentivo ao investimento privado. Já Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, responde com críticas às políticas da AD, dizendo que estas aumentaram significativamente os preços no mercado imobiliário, mas não se comprometeu em reverter estas medidas populares como isenção de IMT e imposto de selo até aos 35 anos. Reforçou ainda que a necessidade de intensificar a construção pública, privada e cooperativa.
Ou seja, apesar destas expectativas, o debate revelou-se globalmente fraco. Ambos os candidatos pareceram mais focados em atacar o adversário do que em apresentar uma visão estruturada e de longo prazo para o país. As propostas apresentadas demonstraram sim, na sua maioria, uma lógica de captação de voto rápido, procurando sim agradar o eleitorado no imediato, mas sem grande profundidade estratégica ou até mesmo grande compromisso com uma transformação duradoura para o nosso país e, portanto, nota zero para ambos os candidatos. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o episódio número 52 do Política que Interessa, que marcou um ano deste mesmo projeto. Obrigado a todos que têm estado desse lado. O episódio, como sempre, está disponível em vídeo no meu canal de YouTube e em podcast nas plataformas habituais de podcast. Obrigado, na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.